Olá pessoal, dando continuidade aos tópicos da consciência, vamos falar hoje sobre a memória. No vídeo de hoje eu vou primeiro tratar um pouco dos aspectos históricos, para que a gente entenda um pouquinho como é que a memória era vista na antiguidade, falar sobre os aspectos neuroanatômicos da memória, os aspectos psicológicos e no final eu vou dar algumas dicas de como se faz o aspecto da mnemotécnica, que é a arte, da memória. Eu estou chegando ao final da série sobre a consciência, apenas vou tratar sobre a consciência e a imaginação e a consciência e a inteligência, certo? E aí então eu encerro os tópicos da consciência. Então vamos lá ao vídeo sobre a consciência e a memória. Olá pessoal, vamos dar início então à apresentação sobre a consciência e a memória. Obviamente que não irei esgotar o tema, Existem livros e livros sobre memória há anos e essa apresentação aqui eu vou colocar alguns tópicos que eu achei mais interessante, principalmente nesse foco, relacionado à consciência. Quem já assistiu meus vídeos antigos sabe que eu estou seguindo uma linha de uma abordagem da psicologia profunda, da abordagem de Carl Jung, mas de vez em quando eu pego um e outro elementos das outras abordagens, das outras psicologias e, obviamente, das pesquisas atuais do tema ao qual é tratado, como eu vou fazer hoje, por exemplo, com relação à neuroanatomia da memória e, obviamente, que pegando só uns aspectos assim mais superficiais, só para que vocês tenham uma noção, porque tem muitas pesquisas hoje profundas no campo da neuroanatomia, da memória, pesquisas assim bem profundas mesmo, principalmente feita com os animais, porque a memória é algo assim muito importante quando a gente fala dentro dos tópicos da mente, da neurologia. A memória é algo assim muito importante, porque a gente sabe que quando a gente perde a memória, praticamente a gente perde tudo que nós somos, O maior tesouro que nós temos realmente é a memória. Então vamos lá. Bom, eu vou começar falando dos aspectos históricos, com relação ao tema de hoje. Primeiramente falando que na antiguidade toda forma de conhecimento era transmitida por via oral. Obviamente que antes da escrita, antes de nós termos qualquer tipo de comunicação que não fosse apenas a fala, toda a cultura, toda a história de um povo era transmitida de uma forma oral. E isso fazia com que, naturalmente, as pessoas elas tivessem que ter uma maior memória. Então, todos os conhecimentos que nós temos assim de mitos, das lendas, de histórias, vêm desses conhecimentos que vinham passado de uma forma, de uma transmissão oral. Por exemplo, o livro de Homero, lá na Odisseia, o pessoal fala que talvez Homero, esse personagem, nem tenha existido. Talvez toda a compilação dos mitos que a gente tenha na Ilíada e na Odisseia seja uma compilação de mitos, de história que havia ali na Grécia e veio alguém e fez essa compilação. E essa, inclusive, é uma das versões, que Homero mesmo, esse personagem, nem tenha existido. Enfim, vários tratados antigos, eles faziam uma compilação, não era, às vezes, um livro escrito. Obviamente que há livros originais escritos, mas muitos deles eram compilações dessas lendas, desses mitos que eram contados, e alguém vinha e fazia uma compilação desses mitos. E aí, então, com o advento da escrita, e principalmente depois, na história mais recente, da imprensa, essa arte da memória ela foi sendo deixada de lado. Então, para vocês terem uma ideia, como é que tinha na antiguidade? Você tinha duas cidades, às vezes cidades até que estavam em guerra, ou cidades em época de paz mesmo. Você tinha lá os jornalistas, os jornalistas da época, como eles tinham que narrar o que estava acontecendo numa outra cidade. Ele vinha lá, a pessoa falava, olha, você conta que aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa saía de uma cidade, ia para outra e chegava lá na outra cidade e passava uma hora contando tudo aquilo que tinha acontecido no outro ambiente. Enfim,
Isso tudo faz com que, as pessoas que tenham que lidar com tantas informações, eles tinham que ter técnicas, né, de memória para não poder esquecer nada. Bom, e a deusa da memória, né, grega, né, Menemósine, está aí algumas imagens dela, né? E quem era Menemósine? Era uma deusa que era a mãe das musas, né, e aquelas que protegem as artes e a história, né? E por que tem essa relação da memória com a arte e a história, né? Porque por que os gregos consideraram a Menemósine, a deusa da memória, como a mãe de todas as artes, né? Porque ela que dava aos poetas, aos adivinhos, né, aos historiadores, a capacidade de voltar ao passado e de lembrar a coletividade todas as suas culturas, as suas tradições. Ou seja, a arte e a cultura em si não era apenas uma expressão estética, mas também uma forma de permanência, né, da cultura, dos seus povos e das suas tradições, né? Então, a deusa, ela conferia essa imortalidade, né, aos mortais. E quem são os mortais, né? Os artistas, os historiadores, né? Aquelas pessoas que, por meio das suas obras, estariam eternizando uma cultura e um povo. Então vejam só, por exemplo, se nós não tivéssemos os artistas, né, como é que a gente poderia entender, por exemplo, quais seriam os costumes, né, do povo grego, né? Você sabe que, por exemplo, pilastras gregas, né, cada tipo de pilastra é uma definição de uma época da Grécia, né? Ou seja, a arte, a expressão artística, ela é uma expressão também do tempo em que o povo está vivendo, né? Nós sabemos que o tipo de música, ela é uma expressão de uma relação psicológica de um povo. Estão entendendo? Então, o historiador, ele não tem apenas ele não é apenas um narrador, né? Mas ele é um fixador, né, de uma mentalidade, de uma consciência de um povo, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, a história de Heródoto, né, onde que não tem só grega ali, nós temos também de outras culturas que Heródoto aborda, né? Nós temos ali um congelamento, né? O que seria de nós, por exemplo, da memória do povo ocidental, se a gente não entendesse o nosso passado, se nós não tivéssemos essa continuidade de nosso passado. E isso que nós estamos falando, porque na verdade nós tivemos até um corte, né, na história ocidental. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, ela foi queimada 2 vezes, tá? E diz que, não sei se foi a primeira ou na segunda, passou 7 dias queimando. Tá? Então, assim, foram milhares de livros apagados. Depois vem a Idade Média com a Igreja, que simplesmente acabou com todos os livros, com todos os tratados orientais. Hoje nós temos acesso, né, à cultura ocidental graças aos árabes, né, porque os árabes, eles liam Aristóteles, eles liam Platão, eles liam os gregos, né, porque se não fosse os árabes, nós não teríamos conhecimento da filosofia grega, por exemplo, né? Então, quando a gente observa essa imortalidade da memória de um povo, né? Ou seja, hoje a gente fala assim, o nosso direito ele é um berço das leis romanas, né? Nós temos o quê? Uma continuidade, né? E essa memória, ela não é apenas uma coisa nostálgica da gente entender, não, é para a gente entender como que é a evolução, no caso coletiva, que a gente está falando aqui, né, da história, mas quando a gente fala individualmente não é muito diferente, como a gente vai estar vendo. Tá? Então, essa deusa, que era, na verdade, a mãe das 9 musas, né? Era Menemósine, né? Era a deusa da memória. Olha que interessante, né? E, na verdade, as musas, né? Elas são filhas também de Zeus, né? Porque diz a lenda que Zeus, disfarçado de um pastor, encontrou-se com a Menemósine e gerou então, durante 9 noites consecutivas, deu luz então às 9 musas, tá? Então aqui estão
Calíope, que era da poesia épica, Clio era a musa da história, Erato da poesia romântica, Euterpe da música, Melpômenes da tragédia, Polimínia, a deusa dos hinos, né, Terpícore das danças e, por fim, a Thalia da comédia. Então, cada uma dessas musas, né, elas, por meio das suas artes, elas estavam eternizando também a cultura e a mentalidade do povo grego, né? E assim, não só ela, mas como hoje, né, até hoje, uma música, ela é uma expressão de um momento, de um recorte histórico, né? E toda vez que a gente escuta uma música, por exemplo, se a gente escuta uma música dos anos 80, a nossa consciência ela volta, né, a esse tempo dos anos 80, ou uma música dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50 e por aí vai, né? Assim como uma arte, né? Se a gente vai e contempla uma obra de Leonardo da Vinci, por exemplo, a gente vai estar voltando ao tempo, né, lá de Leonardo. Muito bem. E faltou aqui a Urânia da astronomia também, né? Que para nós hoje é uma ciência, mas para eles era considerado uma arte. Ok. A Menemógenes, né? Ela também era cultuada no culto de Asclépio, né? Ou seja, havia Asclépio ou Serapis é o deus da medicina, né? Então uma relação aqui da memória com a saúde, né? Olha só que coisa interessante. No templo de Asclépio, lá em Alexandria, século V a.C., o que acontece? Uma das formas dos tratamentos que havia no templo de Serapis, que era o templo da cura, tá? A pessoa chegava lá doente, aí dava um remédio, fazia lá uma consulta e fazia um remédio e tal. Se a pessoa tivesse algum tipo de doença ao qual não estava conseguindo se curar, era uma coisa um pouco mais profunda, fazia então no que chamavam de um sonho incubado. O que era esse sonho incubado? A pessoa ela tinha toda uma preparação de purificação, ela tinha todo um ritual, né, para ela dormir no templo de Asclépio. E aí, então, quando ela dormia, né, no templo, aí então fazia essa oferenda, essa invocação, tanto do Deus quanto da Menemógene, né? E a Menemógene era o quê? Era para você lembrar do sonho, tá? Por quê? Porque durante o sonho, Asclépio visitaria, né, o doente, estaria ali passando por meio do sonho ou a cura, dando alguma mensagem, fazendo alguma orientação a esse paciente para que ele pudesse curar, tá? Então não adiantava nada, por exemplo, o Asclépio ir lá e falar com o doente durante os sonhos e na hora que acordasse ele não se lembrasse daquilo que foi dito. Então essa recordação do que acontecia no sonho era uma coisa importante. Por isso que a deusa Menemógene, da memória, era invocada também nesse momento. E também na parte histórica, mitológicas, né, nós temos aí o Rio do Esquecimento, que isso a gente vai ver somente lá na obra de Platão, né, a República de Platão, e quando ele vai falar desse filósofo, né, que deveria beber pouca da água de leite quando tivesse vindo ao mundo, né, para que não esquecesse das suas origens divinas. Ou seja, dentro do mito, então, haveria dois rios, né? Haveria mais rios, né? Eu acho que são cinco rios que tem lá no Hades, né? Mas um desses rios é o do leite do esquecimento e outro rio é Menemógene, que é o rio da memória. A alma dos mortos. Então, o que Platão está falando seria dentro da sua teoria da reencarnação, tá? Quando a alma estivesse voltando ao mundo, ele teve contato lá com o divino, aí nós vamos falar aqui dentro de uma chave psicológica, né, e junguiana. Ele teve contato com o Ouroboros, com aquela condição primária, aquela condição de unidade da consciência, certo? Dessa fusão da consciência com a sua totalidade. E ele então, quando ele volta ao mundo, ele encara, se ele bebesse pouco mitologicamente, né, desse rio do esquecimento, quando ele estivesse aqui encarnado, ele se recordaria das suas origens divinas. Então ele fala que o filósofo, o iniciado, que essa pessoa mais preparada espiritualmente,
ele deveria beber pouco da água do esquecimento, enquanto que as pessoas que vêm ao mundo e são completamente materialistas, sabe, não acreditam em nenhum tipo de uma dimensão superior divina, são pessoas que esqueceram das suas origens, certo? Então, por isso que há dois rios, né, do rio do esquecimento e o rio da Menemógene, que é o rio que vai fazer as almas lembrarem das suas origens divinas que vêm antes de entrarem ao mundo. Bom, outro personagem também na história interessante que falou sobre a memória foi Giordano Bruno, né, que viveu em 1448 e em 1600 ele foi queimado vivo pela igreja. Tá? Por que ele foi queimado vivo? Porque Giordano Bruno falava sobre a infinitude do universo, sobre o heliocentrismo, mas Giordano Bruno também falava de várias tradições, várias filosofias, inclusive herméticas, egípcias, né? E ele vai falar muito da memória. Mas a chave que Giordano Bruno vai estar falando da memória, né, que tem muito a ver, inclusive, com Platão, com o que a gente acabou de falar, né, ele vai dizer que a memória ela vai impedir que a mente se confunda, né, que a mente ela não tome por realidade as coisas desse mundo como as coisas reais. Ou seja, todo o pensamento platônico ele vai dizer que esse mundo aqui, que é o mundo sensível, o mundo manifesto, ele é uma projeção do mundo das ideias. Então, a memória de Giordano Bruno é uma memória de alma, é uma memória para a gente lembrar dessa nossa consciência que um dia viveu a totalidade. Se vocês pegarem os meus vídeos anteriores, né, a consciência ela surge desse Uroboros, surge dessa unicidade, né, e entra no mundo da multiplicidade, que é o mundo que nós estamos vivendo aqui hoje. Né? Então, a ideia de Giordano Bruno é assim, essencialmente platônica, né? Ou seja, a memória tem que fixar em nossa mente essas imagens, né? Nessas imagens, que imagens? Né? As imagens arquetípicas, as imagens ideais, as imagens da justiça perfeita, do amor perfeito, da virtude perfeita, tudo aquilo que Platão colocava como o mundo dos arquétipos, né? Aí ele tem a frasezinha, né, que nós somos a causa de nós mesmos. Giordano Bruno foi uma pessoa fantástica. Ele passou 7 anos encarcerado, 7 anos sendo torturado pela Igreja Católica, e porque eles torturavam as pessoas que não voltassem atrás com o pensamento da Igreja da época, né, e faziam com que a pessoa ficasse louca. Aí se alguém chegasse depois de passar 4, 5 anos sendo torturado como ele foi, e depois soltavam as pessoas, tá dizendo, ó, tá vendo, essa pessoa aqui é uma maluca e tal, né, uma doida, né? Só que Giordano Bruno, ele não enlouqueceu, porque ele tinha uma mente muito poderosa, né? Ele durante todo momento em que ele esteve preso, né, ele ficava trabalhando com a imaginação, ele ficava colocando a consciência dele em ideias superiores. Aí depois de 7 anos, eles viram que Giordano Bruno não ia enlouquecer, porque ele era um sábio, né, e quando foram condená-lo, quando foram matá-lo, né, ele virou lá para o cardeal lá da época, né, falou assim, você tem mais medo do que eu, né, da minha condenação, né, olha só. Ele era realmente uma pessoa muito especial e acabou sendo queimado vivo em Nápoles, né? Giordano Bruno era um italiano. E aí, para quem assistiu o filme Excalibur, né, tem uma passagem em que Merlin fala que o problema do homem, né, o problema da humanidade é o esquecimento. Ou seja, esquecer o quê? Esquecer das nossas origens, esquecer das nossas fontes, esquecer quem nós somos, esquecer dessa dimensão que um dia nós saímos de unidade e ao qual um dia nós temos que voltar, só que voltar de uma forma consciente. Muito bem, agora vamos dar um salto na história, vamos entrar no mundo moderno, vamos falar da memória psicológica. Né? Primeiramente, um pouco da neuroanatomia da memória, só para que vocês tenham uma noção das pesquisas, né, da descoberta que nós, ciência, né, temos feito ao longo dos últimos anos. Né? Primeiramente, a localização da memória ela vai ter dois focos, 2 pontos assim, muito importantes, né, que é o córtex cerebral e o hipocampo. Tá? O hipocampo, vocês entendem assim como local das memórias curtas, né? Quando nós recebemos uma informação, ela
ela imediatamente ela vai ao hipocampo, né? Ela tem um processamento e uma identificação daquilo que está acontecendo no nosso momento, naquele instante, né? Ou seja, arquivamento e consolidação das memórias explícitas, ou seja, aquilo que está acontecendo, né? Embora não responsáveis a longo prazo, que o longo prazo vai ser no córtex cerebral, como a gente vai estar falando, tá? Então, nesse hipocampo, a gente recebe as informações direta ou indireta de todas as regiões do cérebro, tá? Porque tem muitas coisas, muitas mesmo, milhões de informações que estão chegando ao nosso cérebro que nós nem percebemos, que nem passa pela consciência, mas o cérebro está captando, né? Para integrar todos esses elementos em uma única experiência. Tá? Então, por exemplo, se vocês chegam, né, estão na frente do seu computador, né, do seu celular, do ambiente que você está, todo esse reconhecimento, toda essa memória que está no seu campo de visão, né, da sua percepção, tudo isso está sendo processado de uma forma, né, de milissegundos, né, e por uma forma de reconhecimento. Isso tudo vai passando pelo hipocampo, tá? O hipocampo é que faz essa varredura inicial de identificação. É, o lado direito, né, ele é mais especializado, né, como a matéria não verbal, como os rostos, o plano, situação espacial, e o lado esquerdo codifica mais o material verbal. Muito bem, e o córtex cerebral, como eu já explanei um pouco, né, ele é de memória de longo prazo. Tá? O córtex cerebral é a camada externa do cérebro, né, diferentes áreas estão envolvidas na retenção de informações sensoriais e na memória de trabalho, que é responsável pela manipulação temporária de informações. Pessoal, assim como a consciência, a memória, nós não podemos chegar a dizer a memória é aqui, né? Ou seja, de você deixar nenhum ponto específico, né? Uma geolocalização assim, uma neurolocalização única, né? Ou seja, são informações que tem pelo todo o cérebro de uma forma sistêmica e que tudo esteja conjugado, tá? Obviamente que se você tem algum tipo de lesão, algum tipo de problema em determinada área, você pode ter uma disfunção, por exemplo, visual, auditiva, específica que seja naquela localização, tá? Mas às vezes não vai afetar a sua memória como um todo, tá? Então, por exemplo, na amígdala, né? Aí quando fala amígdala, vocês pensam em emoções, tá? Então, formação e recuperação das memórias emocionais, associação emoções a eventos ou informações que pode tornar essas memórias mais vívidas e duradouras, né? Por isso que quando a gente vê uma pessoa, né, e essa pessoa ela nos causa algum tipo de reação emocional, né, quer positiva ou negativa, essa memória da amígdala ela é mais acionada, tá? Obviamente que tudo está conjugado. Por exemplo, a gente falou da memória do rosto, ou seja, até você chegar a identificar aquela pessoa, não, aquela pessoa é aquela pessoa, né, a sua memória ela passou por vários outros tipos de memória, até tocar a amígdala, que é da emoção. Tá? No lobo temporal medial, nós temos a formação de memórias declarativas, que são memórias mais conscientes de fatos, de evento, né, no tálamo, de retransmissão de informações sensoriais para o córtex cerebral, e também estão envolvidos na consolidação da memória. No cerebelo, mais associado à memória de habilidades motoras e procedimentos, né, não apenas, mas principalmente assim, né, e no corpo caloso, aquele que faz a ligação do cérebro direito com o cérebro esquerdo, né, papel na transferência de informações entre os hemisférios e na integração de informações para formar memórias coerentes. E no córtex pré-frontal, olha o pré-frontal novamente, eu tenho falado tanto do pré-frontal, né, tem a ver com as funções executivas, com a parte da vontade, de planejamento, ou seja, aquilo que nós temos mais evoluído, tudo se processa pelo pré-frontal, né? Pré-frontal vamos dizer assim, é a parte mais importante do cérebro do que trata planejamento e execução, né? Todas são importantes, hein? Quando a gente está falando das funções superiores. Memória de trabalho, que é responsável pela retenção temporária de informações e pela organização de tarefas cognitivas complexas. Muito bem, aí temos aqui alguns tipos de memória, né? Memória de longo prazo, né? Pode variar de semana a anos. Então, quando a gente fala, o que aconteceu com você com 8, 9, 10 anos de idade,
essa memória de longo prazo, a de curto prazo são de períodos recentes, né, de segundos a minutos, antes de ser descartado ou transferidos para a memória de longo prazo. O cérebro ele é inteligente, né? Ele até pode guardar em algumas instâncias mais profundas memórias, assim, talvez não, mas certamente até da nossa concepção. Mas isso não fica dentro de um nível, né, de consciência. A gente não sabe o que a gente passou numa vida intrauterina, mas em alguma parte da nossa memória, sim. Tá? Só que isso ele não tem que ficar exposto. Imagina que o nosso HD ia ficar cheio de todos os tipos de informações, a maioria delas inclusive descartáveis, né? Muitas delas descartáveis que são, tá? Então vai passando e a memória de curto prazo e as de longo prazo são aquelas que são mais significativas. Uma memória episódica, né, relacionada a eventos específicos e experiências pessoais, permite que as pessoas lembrem-se de eventos, lugares, momentos específicos de sua vida, um outro tipo de memória. Né, a semântica, né, de conhecimentos, de fatos gerais, informações sobre o mundo, vocábulos e conceitos. Tá? Então, uma é sobre episódios, acontecimentos, né, fatos, e a outra são de conhecimentos gerais, quando um cálculo matemático, por exemplo, né, por aí vai. Né? E a memória sensorial são aquelas que têm a ver com o sentido. Tá? Quando você sente um cheiro, quando você escuta uma música, normalmente esses tipos de estímulo, por exemplo, você escuta uma música, se você gosta da música, ela vai te gerar um estado emocional, se você não gosta da música, também vai gerar, mas só que negativamente, né? Um cheiro de um perfume, etc. Né? Essa memória sensorial, normalmente, ela é muito curta, né? Só que, assim, é curta, mas você pode, né, depois, por exemplo, de um cheiro, né, isso pode te remeter a memórias bastante antigas, conforme é o caso. Muito bem. Aqui eu faço, aqui já entrando um pouquinho mais dos aspectos psicológicos, né, da relação da memória com a identidade. Pessoal, nós sem memória não somos nada. Essa é a verdade. Se alguém chega e pergunta assim, quem você é, né, ou quem nós somos, nós vamos pegar o nosso passado. Não tem como. Tá? Ou seja, se a gente fizer um recorte do nosso dia, a gente acorda, a gente não lembrar quem foi ontem, né, nós não somos ninguém. Tá? Nós somos esse contínuo de todas as nossas experiências passadas, quer culturalmente, quer individualmente, quer historicamente. Né? Um povo sem história, tá? É um povo sem identidade. Uma pessoa sem a sua memória é uma pessoa sem identidade. Tá? A memória é algo muito profundo, é algo assim essencial para aquilo que nós somos. Tá? Então, se nós retirar a nossa memória, nós perdemos a nossa identidade. Né? A gente vê isso, infelizmente, com pessoas que sofrem algum tipo de transtorno, né, de memória. Alzheimer é a mais conhecida. A gente fala, nossa, minha mãe, minha avó assim está com Alzheimer, né? Assim, acabou a vida, né? Assim, porque a gente vai conversar com a pessoa, ela sabe, infelizmente ela não lembra mais de nada, ela fala uma coisa, daqui a 5 minutos ela pergunta de novo a mesma coisa. Então a gente sabe o sofrimento que com a família, né, com os familiares, com as pessoas mais próximas, quando a pessoa perde a memória, né? Muito bem, então nós estamos falando da individual, agora a memória coletiva é a mesma coisa. Eu falei aqui que um povo sem memória, né, é um povo sem identidade. E os antigos sabiam tanto disso, tá? Porque quando eles faziam uma conquista territorial, a primeira coisa que eles faziam era apagar com a memória daquele povo. Tá? Se eles estavam fazendo uma conquista para de fato, né, implementar uma nova cultura, o que eles faziam? Pegavam todos os livros, né, antigos, né, e queimavam. A história da humanidade é uma história de apagar memórias. Tá? É uma história de muitas fogueiras, de você pegar livros assim, que inclusive, como que seria lindo, né? Assim, nós teríamos uma outra visão de humanidade se nós conseguíssemos, se isso não tivesse acontecido, se isso tivesse sido preservado, né? Nós íamos entender um outro Oriente, a gente ia entender um outro Ocidente, nós íamos entender uma outra, as Américas aqui também. Então todos os povos, a gente não pode chegar a dizer que foi A, B ou C, não, praticamente todos, era uma cultura muito, vamos dizer assim, patológica, inclusive, né?
de apagar com os seus povos, né? Ou seja, não só dos livros, como também de matar as pessoas que eram os influenciadores, tá? Então, uma coisa muito importante, se você quer introduzir uma nova cultura, é você apagar a memória do seu povo. Então, a gente pensa o inverso, né? Se a gente quer preservar a cultura de um povo, nós temos que manter a memória desse povo, né? E por isso que um povo, uma cultura, sempre tem um culto aos seus antepassados. O culto aos antepassados não são culto personalístico, não é porque a gente quer cultuar a pessoa, mas porque aquela pessoa, aqueles heróis, aquelas conquistas, é uma representação da identidade daquele povo, né, daquilo que eles tinham de mais sagrado, em termos de uma ideia, né, de uma essência, da alma de um povo. Então, quando você esquece, né, os seus antepassados, você está esquecendo as suas origens, aquilo que o povo sempre foi, né? Muito bem. Aí, dentro da memória psicológica, e dentro dessa chave da psicologia profunda que nós temos falado desde o primeiro vídeo, né, o que acontece, né? A consciência, ela desde o do momento da concepção, ela já tem uma participação de um modo inconsciente naquilo que a gente chama desse uroboros psicológico, né? Onde que não tem ainda uma consciência reflexiva, uma consciência de dizer eu sou eu, mas a consciência em algum grau ela já tem contato com a realidade do mundo, tá? E isso, inclusive, as pessoas que estudam os embriões, tudo, eles sabem que eles têm vida, que eles têm reações, que eles têm que um feto, por exemplo, que ele sonha, que ele acorda, ele tem um ciclo de vida como uma pessoa normal, obviamente que sem uma participação consciente. E isso tudo já está sendo armazenado, né? São memórias celulares, né? Por mais que as células elas se renovem, né? Elas morrem e outras nascem, né? Mas essas que estão vindo, elas carregam a memória das antigas, né? Então, as experiências que nós temos de uma vida intrauterina, elas são passadas a nós de um modo inconsciente, né? E isso se preservera ao longo da nossa existência. Então, por isso que a gente vai ver muitos médicos, pediatras, psicólogos, né, todos esses que estão envolvidos na psicologia do desenvolvimento, dizer que esses 7 primeiros anos eles são muito importantes para a vida. Tá? Por quê? Porque eles vão ser o alicerce, eles vão ser a base de toda a formação de um caráter de uma criança. Tá? E isso tudo quer dizer o quê? Que essa memória, por mais que com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente não lembre de muitas coisas, da maioria das coisas, podemos ter memória esporádica de um ou outro evento, né, mas a gente não lembra, mas toda a formação que a criança tem nesses 7 primeiros anos, eles são o alicerce dessa futura pessoa que está se formando. Isso tudo vai o quê? Vai se acumulando dentro de uma memória psicológica que fica no nível do inconsciente, mas que está sempre ali, de alguma maneira, influenciando as nossas decisões, as nossas escolhas e aquilo que nós somos. Tá? E aí eu vou falar então do papel da emoção na memória, tá? Que elas vão ser tanto negativas ou positivas. Então tem alguma coisa que vamos dizer assim, que vai ser o carimbo, que vai marcar, né? Que vai fazer com que se fixe mais as experiências na nossa consciência, são as emoções. Então, quando a gente para e pensa assim, o que aconteceu com você com 8 anos de idade, com 9 anos, ou seja, tenta se transportar a esse período da sua vida, né? Vai ser momento de emoções, vai ter algum tipo de impacto psicológico nessa memória que você teve, nessa recordação que você teve. A emoção, ela, vamos dizer assim, é a liga, né? A emoção é aquilo que vai fixar as experiências no nosso cérebro, né? Então, por exemplo, relacionamentos, né? Ou seja, aqueles relacionamentos que eles tiveram algum tipo de conexão com algum complexo, né, materno ou paterno, dependendo, né, do seu gênero, esses relacionamentos eles vão estar mais na sua memória. Tá? Por quê? Porque quando nós falamos em complexo, nós estamos falando em carga emocional. Quando nós estamos falando em complexo, nós estamos falando de muita memória
que estão concentradas em determinada região do cérebro, né, ou da mente, melhor dizendo, tá? Então, quando a gente fala em complexo, a gente está falando uma carga emocional, né, em determinado aspecto da nossa vida, por exemplo, o complexo materno, então toda a nossa imagem da mãe. Então, um relacionamento ao qual foi projetado esse complexo, ou seja, se a mulher projetou nesse homem, né, um complexo paterno ou algum outro tipo de complexo, esse relacionamento ele vai ser um relacionamento de muita intensidade, tá? E esse relacionamento ele vai ser mais marcante, tá? Por isso que a gente chega e fala, nossa, esse relacionamento aqui ele foi um divisor de água na minha vida, foi um relacionamento muito importante, né? A primeira pessoa da nossa vida, né? Por exemplo, a primeira relação sexual que se tem, ela nunca se esquece, né? Porque ali há uma relação de emoção muito forte. Então, tudo aquilo em que há uma projeção de complexo, ele vai ficar mais fixado na nossa memória. E a mesma coisa que as nossas experiências traumáticas, que eu falei que é tanto negativas quanto positivas, né? Quando se toca com emoção. Então, é por isso que é mais comum veteranos de guerra ou pessoas que passaram por algum tipo de violências, né, quer física ou psicológica, é, é, qualquer tipo de experiência que tenha algo muito traumático, tá, vai fazer com que essa memória ela fique fixada. Tá? Então, por isso que, inclusive, quando nós nos remetemos nessa memória, todas essas emoções elas retornam. Por isso que a gente muitas vezes chega e fala, não quero nem me fale daquele momento, nem me fale daquela ocasião, porque só de falar isso eu já começo a passar mal. Só de falar daquela pessoa que me causou tal coisa, eu começo a passar mal. Ou seja, a memória, ela ativa a mesma região do cérebro daquela em que se viveu a experiência. Obviamente que não com a mesma intensidade, mas as mesmas conexões, as mesmas regiões do cérebro são acionadas quando essa memória ela é de novo invocada. Olha só como é a mente. Tá? Isso a gente vai trabalhar mais na inteligência e imaginação. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse aspecto que eu acabei de falar. Mas, por exemplo, no estresse pós-traumático, como são muitas vezes experiências que a pessoa ela não digeriu, não processou, por isso que é tão importante, pessoal, fazer psicoterapia, vão trabalhar os seus traumas, vão trabalhar todos esses complexos que estão aí, né, com muita influência no seu consciente, você nem perceba, né? A pessoa ela pode ter muitos sonhos, né? A pessoa sonha com esses eventos. Então, o inconsciente dizendo, olha, você precisa processar essas experiências, porque isso está guardado na sua memória e você ainda conscientemente ainda não digeriu essas experiências traumáticas, tá? Muito importante. Agora, pessoal, algumas dicas com relação à memória. Primeiramente, como a gente já tem visto, que vocês estão percebendo até agora que meu vídeo, eu não estou falando aqui da gente fazer memorização de dados, né, de memorização para universidade, para as provas, né? Não, é uma memória que eu estou falando de si mesmo, uma memória da alma, da memória da importância para a nossa construção de nós mesmos. Então, por exemplo, a repetição dos mesmos erros, por isso que eu até coloquei aqui a fotinho, né, do filme Feitiço do Tempo, né, o Dia da Marmota também é conhecido, em que esse personagem ele sempre acorda no mesmo dia, né, ele acorda e de novo está no Dia da Marmota. O filme é exatamente esse. Assista o filme chamado Feitiço do Tempo. É muito interessante. Por quê? Porque todo dia nós estamos acordando no mesmo dia. Né? Todo dia nós fazemos o nosso dia. Então, se a gente não tem uma memória da repetição dos nossos erros, nós vamos continuar repetindo erros que nós já cometemos ontem, mês passado, ano passado. Por que a gente vai repetir os mesmos erros? Ou seja, isso é falta de memória. Tá? Precisamos ter uma capacidade, né, uma participação da nossa consciência de discernimento e dizer, não, eu já passei por isso, eu já sei o que vai acontecer ali na frente. A gente precisa da memória para isso. Tá? Não é só para ficar decorando dados. Né? Eu vou dar técnicas de mnemotécnico no final para você memorar dados. Mas a verdadeira memória é uma memória
onde que nós temos que acumular as experiências para não repetir os mesmos erros que nós cometemos, que nós já cometemos, né? Uma coisa importante, parar de carregar o nosso cérebro com informações inúteis, foco. Então, o que acontece, né? Nós temos, durante o dia, milhões ou bilhões de informações, tá? E como nós temos tantas informações, acaba que aquelas coisas que nós temos que, de fato, reter, que são coisas importantes, a gente acaba não retendo. Por quê? Porque a nossa consciência ela está, junto com a sua atenção, desfocada. São muitas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, sabemos, né, sabe-se que quando nós dormimos, o nosso cérebro ele pega todas as nossas informações durante o dia e vai colocando em caixinha, como se fosse pastas de arquivos de um computador. Tá? Para quê? Para que tudo isso vai ficar armazenado de uma forma ordenada em nossas memórias, né, cerebrais. Ok? Agora, se nós temos bilhões de informações, ou seja, se nós carregamos o nosso dia com um monte de informações que são informações inúteis, o cérebro ele vai continuar carregando isso. Tá? E o que acontece? Nós perdemos o nosso foco. Aquelas coisas que são mais importantes para a vida, nós esquecemos. Então, pessoal, vamos começar a ser mais seletivos. Quando a gente chegar a olhar, falar, eu já sei que isso aqui é bobagem, para que eu vou ficar pegando, me informando dessas coisas? Coloque foco na sua vida. O que é importante e o que não é importante. O que é válido e o que não é válido. Tá? Vamos aliviar um pouco o nosso cérebro. Né? E eu vou dizer uma coisa, né? 99% das informações que nos chegam hoje são informações inúteis, que a gente chega e para e pensa e fala assim, para que isso me serve na vida? Para que eu quero essa informação? Né? Para que isso? Ou seja, o que nos chega de mídia, o que nos chega, sabe, de redes sociais, o que nos chega de, sabe, o tempo todo passando da nossa timeline da vida, são coisas inúteis. O WhatsApp, o tempo todo está chegando coisas que não prestam para a gente, pessoal. Tá? Você olha aquilo e fala, descarta isso. Tá? Então, o nosso cérebro recebe bilhões de bits de informações diariamente, e eu estou falando dessas informações, não são apenas o que eu acabei de falar, de redes sociais e etc., né? Mas no momento que você sai de casa, né, andando na rua, são bilhões de bits, tá? De um passarinho cantando, de um carro passando, informações sensoriais que nós estamos recebendo. Tá? Então, vamos ajudar o nosso cérebro, desintoxicando o nosso cérebro com um monte de coisas que são inúteis. Então, o que acontece? Por que nós temos até algumas recordações um pouco mais vívidas da nossa criança? Porque a criança ela está atenta, né? Para ela tudo é novidade. Então, a mente dela é como se fosse esse papel, né, que está ainda pouco desenhado. Então, as memórias elas estão mais cristalinas, tá? E a gente lembra de coisas da nossa infância, alguns sim, outros não, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer, o que se diz aqui, não só eu, né, mas a ciência, é que essas informações elas vão chegar porque a criança, por exemplo, a criança não tem que guardar senha, a criança não tem que ficar... E por isso que não se deve ficar dando celular para a criança quando ela tem 4, 5 anos. Pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? O cérebro não está preparado para isso. Vai dar, sabe, brinquedos sinestésicos para a criança pegar, cheirar. Não dê celular para a criança. Você não está fazendo bem para o cérebro dela. Ela já está começando com o desvio de atenção já com 4, 5 anos de idade. Né? Outro dia eu estava debaixo do meu consultório, uma criança com essa idade, 5, 6 anos, gritando às alturas porque a mãe confiscou o celular dela. A criança quase surtou. Pessoal, não façam isso, tá? Vai introduzir celular para o seu filho muito depois de 12, 13, 14 anos, tá? Não faço isso não, tá? Ó, adultos, né, andam com a mente desatenta, então o problema não é memória, mas é atenção. Muitas pessoas que reclamam de memória, mas não é memória, é atenção. Por exemplo, a pessoa chega e fala, ô, tudo bom, prazer, tá? O meu nome é X. Ah, não, tá bom, como é que é seu nome mesmo? Não, meu nome é X. Ah, tá bom. Ah, não sei o que, passa uma... Ah, como é que é seu nome mesmo? Então, o problema é memória ou o problema foi de atenção? Por quê? Se no momento que a pessoa chega e fala, oh, meu nome é tal, e a pessoa ela chega e fala assim, não posso esquecer o nome dessa pessoa, né? Porque eu estou, né, conhecendo essa pessoa e eu tenho que gravar o nome dela.
faça algum tipo de fixação, algum tipo de relação, por exemplo, se é um nome diferente, faça algum tipo de alguma técnica de você associar alguma coisa com outra, tá? Para que você possa lembrar até. Muitas vezes o que eu faço, mas você pode fazer qualquer uma, né? Eu associo o nome da pessoa com uma outra que tem o mesmo nome, né? E eu coloco a pessoa no lugar. Até que minha mente ela fixa, eu falo, não, pronto, agora eu já posso deixar a outra pessoa antiga que já está fixado aqui o nome da pessoa. Mas a atenção, se a gente para e pensa, quantas vezes a pessoa chega a ler alguma coisa e você pergunta, o que leu? Não lembro o que eu li. É um problema de memória? Não, é um problema de atenção. Porque a pessoa está lendo, mas com a cabeça lá na China, né, pensando em uma outra coisa. Não conseguiu ter foco, não conseguiu ter essa capacidade de estar presente no aqui e agora. E aí o cérebro, na verdade, ele até apreendeu, mas a consciência não apreendeu. Por quê? Porque a consciência não participou do processo. A consciência não entendeu, né? Então, um dos fatores que fixa, né, a memória, além da emoção que a gente falou, né, é a compreensão. É uma capacidade de dizer, agora eu entendi isso aqui. Por isso que uma das melhores formas de nós aprendermos qualquer tipo de conteúdo que seja, é a gente ensinar. Porque para a gente ensinar, a gente tem que entender, certo? Então, atenção, aí eu peço para que vocês se remetam ao meu último vídeo que foi sobre atenção, lá eu dou umas dicas, tá? Muito bem, dentro da psicologia profunda, tá? Já falamos um pouquinho isso lá da vida intrauterina, a consciência ela surge de uma condição original pura e imersa no todo, e apesar de não ter uma participação da consciência reflexiva, tudo aquilo que está sendo processada nesses momentos, né, nessas vivências originais e puras, tudo isso está sendo guardado em uma condição nossa da mente. Essa condição seria do inconsciente. Então, por isso que, entre várias falas, né, que nós temos de várias tradições e psicologia profunda, mitos, lendas, etc., né, Jesus, por exemplo, fala assim, para que se entre no céu, nós temos que ter a pureza de uma criança. O que é essa pureza de uma criança? Vamos entender isso psicologicamente, né? A pureza, que aqui já não tem que ser uma pureza inocente, mas sim um ato de vontade, de um querer, de uma opção, de uma escolha, de dizer eu quero ser puro, significa um retorno, pessoal, a essa condição pura e original da mente, tá? Esse estado de pureza significa a gente tirar todos os preconceitos que nós temos atuais, todos os conceitos que nós temos atuais, toda essa carga de cultura que é nos colocado historicamente e que nos faz nos distanciarmos da nossa essência, daquilo que nós somos em termos da consciência profunda, né, da consciência que ela tem conexão ainda com esse todo, só que isso está esquecido. Por isso que o Merlin fala, o problema da humanidade é o seu esquecimento, porque a consciência ela sai desse estado original, ela entra nessa pluralidade, aquilo que os gregos vão chamar da corrupção. Né? O que é a corrupção? Né? É essa multiplicidade do mundo. A gente entra, aí nós temos a história, a gente tem valores, a gente tem um monte de opiniões, certo? E esse contato com esse mundo material, com esse mundo de pluralidade, faz com que a gente esqueça a nossa unidade. Tá? Então, a pureza ela é uma capacidade nossa de nós voltarmos a ver as coisas de uma forma simples, de uma forma direta, das formas como as coisas são, sem uma interferência desse tanto de conceitos que nós temos e na maioria das vezes preconceituosos com relação às pessoas, ao mundo, ao universo, tá? Ou seja, então isso que eu falei aqui, essa pureza ela tem que ser o fruto de uma escolha e existe ininterruptamente um esforço do self, né, que é o centro da nossa consciência, lá no nosso inconsciente, né? O self é o nosso si mesmo, aquele que sabe, que tem a visão da totalidade, para que a gente possa recordar das nossas origens, tá?
Então, a memória mais profunda que a gente possa ter é a memória de quem nós somos, é a memória daquilo que há de mais eterno em nós, de mais duradouro em nós, da nossa verdadeira essência enquanto seres humanos, longe dessa visão de multiplicidade que nós temos do mundo. Bom, então indo já agora para o final do vídeo, vou dar algumas dicas para quem estava querendo como que eu faço para melhorar minha memória, né? Quais são algumas orientações, né, para a memória psicológica. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, alimentação e atividade física, tá? Ou seja, a alimentação, ela é o combustível, tá? Eu não posso reter informações, eu não posso ter uma capacidade de compreender as coisas, que é uma coisa muito importante, e de reter informações, se eu não tenho o combustível necessário fornecido ao cérebro para isso, né? E atividade física, né? Pesquisas realizadas mostram que se uma pessoa ela caminha durante 20, 30 minutos antes de uma aula ou antes de fazer uma prova, por exemplo, né? Essa pessoa que caminhou está mais oxigenada e obviamente está com a capacidade de uma memória melhor do que aquela pessoa que não fez, né? Sedentarismo. Então, atividade física, tá? É muito importante, cada um faça aquela que mais gostar. Uma coisa importante é você ter um ambiente adequado. Se você está estudando, se você necessita de uma concentração, de uma atenção, de uma compreensão, você precisa estar em um ambiente limpo, um ambiente arejado, não pode nem estar quente, nem estar frio, um ambiente com silêncio, um ambiente que você possa aumentar a sua concentração. Eu já falei aqui, então, a importância da compreensão, ou seja, entender o que se pretende memorizar. Não adianta, pessoal, ficar exigindo da memória algo que você não entendeu, né? Ou seja, o chamado decoreba, né? Entendam aquilo, se interesse pelo tema. Muitas vezes nós vamos estudar algo e que a gente precisa aprender aquilo para depois ser memorizado, e a gente está fazendo aquilo com má vontade, dizendo, nossa, que matéria horrível, que conteúdo chato, que coisa, né? Que professor desagradável. Não, começa a gostar da matéria, tá? Porque no momento que você fazer algum tipo de conexão, e há tudo hoje conexão, por exemplo, os antigos, né, eles eram filósofos, eles eram astrônomos, eles eram cientistas, eles eram artistas, eram Leonardo da Vinci, assim, né? Por quê? Porque tudo tinha uma relação, né? Por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Tudo há algum tipo de relação. Não tem como, né, você não entender a vida como um todo, né? E aí você vai sempre ficar achando, se você não fizer essa relação de totalidade, né, achando que uma coisa é chata ou não é chata. Então, se você quer memorizar as coisas, se interesse e procure compreender. Repetir o que aprendeu para si mesmo. Então, por exemplo, dentro de uma técnica de leitura, você lê um parágrafo, né, e aí você fala, o que eu entendi desse parágrafo? Para aí, pensa e reflita. Ah, eu entendi tal coisa. Você, com palavras-chave daquilo que você compreendeu, né, a sua memória ela vai reter, tá? E obviamente que quanto mais vezes você repetir, por exemplo, se você leu um texto, né? Ah, eu entendi esse texto, tal. Aí depois você lê de novo, você fala, caramba, passei por isso aqui, nem tinha percebido. E aí depois terceira, quarta, quinta, seis, sete, oito, 9 vezes. Por isso que cada vez que a gente lê um livro, o livro ele é diferente, né? Por quê? Porque a gente está lendo o livro, né? O conteúdo é o mesmo, mas você está vendo de uma forma diferente e você está captando algo que você não tinha captado, porque o cérebro ele não é essa compreensão 100%, né? Obviamente que eu estou falando aqui, pessoal, para nós seres humanos, vamos dizer assim, vis mortais, né? Um modo de brincadeira, né? Por quê? Porque tem pessoas que têm uma memória excepcional, que lê uma vez e acabou, né? São pessoas fora da curva, inclusive tem pessoas até autistas, né? Que leem, por exemplo, antigamente, né, tinha aquelas folhas amarelas, né? A pessoa pegava folhas amarelas, tal, um negócio dessa grossura, e aí, pode perguntar, né? A pessoa fazia isso, né? Pode perguntar. Aí o cara abria assim, né? Era um computador. Isso mostra o quê? Que o nosso cérebro está captando todas as informações, só que a nossa consciência ela não acessa a todos esses dados, né?
e até mesmo por uma questão de necessidade. Mas mostra o quê? Que lá no nível do inconsciente, todas as informações, tudo que está passando ao nosso redor, o nosso cérebro está captando. Interessante, né? Aí, para exemplificar aqui também, né, as pessoas chamadas memória fotográfica. Aquela pessoa tem memória fotográfica. Tem alunos, né, eu sei que eu trabalhei na universidade, que não levavam o caderno para a sala de aula. Né? E assim, era terrível, porque o cara não levava nem caderno, assistia a aula, entendia a matéria, chegava na prova e tirava 10. Então aqueles que saíam lá copiando não conseguia, né, tirar a nota que ele tirava e ficava muito bravo com ele. Falava, pô, mas com esse cara que, né, nunca anotou nada, consegue tirar notas boas. Né? Então são realmente um desenvolvimento de memória, são pessoas diferenciadas que a gente não tem que colocar como a média. Né? Bom, outra forma é buscar associações práticas com o que está aprendendo. Tá? Então você pega uma ideia teórica, se você quer reter essa memória, você utiliza algum exemplo de alguma coisa prática. Né? Então, ou com alguma pessoa, com algum evento. E aí, se você tem essa compreensão de algo que é abstrato com uma coisa mais concreta, o nosso cérebro tem uma capacidade de melhor fixação do conteúdo, tá? E associação de ideias e imagens. É isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui na próxima, né? A gente fazer algum tipo de associação que crie, né, uma condição no cérebro para que a gente possa reter os conceitos, né? Então, vou passar uma técnica de mnemotécnica aqui, né? Para que vocês entendam como é que funciona, para concluir aqui o vídeo, né? Então, por exemplo, vou colocar uma lista, tá? São quantas? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 palavras, tá? Totalmente aleatórias. Telhado, né? Cadeira, isopor, raquete, sol, cinto e caneta, tá? Então vocês deem uma pausa no vídeo e eu peço para que vocês tentem, né, guardar esses 7 itens que eu coloquei aqui. Tá? Faça uma pausa de 2 minutos e tento falar essas 7 palavras. Muito bem, se vocês fizeram a experiência, né, vocês sabem que vai ser um pouco difícil de vocês guardarem as 7 palavras de uma vez só. Tá? Agora eu proponho para vocês que vocês leiam essa historinha aqui. Tá? Estamos sentados em uma cadeira de isopor em cima, no telhado, em um dia de sol, com uma raquete amarrada à sua mão com um cinto. Depois pense que este é um desenho feito à caneta. Tá? Então a ideia faça essa imaginação. Tá? Você está em cima de um telhado com uma cadeira de isopor, né? E num dia de sol, e você está sentado segurando uma raquete, e nessa raquete um cinto está amarrado na sua raquete, né? E depois no final você vê que isso é uma caneta. Tá? Então você percebe que quando nós fizemos essa historinha, ficou muito mais fácil, né, da gente decorar todas as palavras. O telhado, uma cadeira, isopor, a raquete, um dia de sol, né, o cinto amarrado na raquete, e a gente estava desenhando. Isso na verdade era um desenho feito à caneta. Tá? Eu coloquei essas palavras e depois eu criei essa imagem na minha mente, tá, para trazer aqui para vocês. Então é assim que essa é uma técnica, né, de memorização, onde que a gente faça associações, mas vocês podem criar algum tipo de associação, às vezes esdrúxulas, né? Por exemplo, uma cadeira de isopor já é uma coisa já diferente, né? E uma raquete amarrada com um cinto, né? Ou seja, se você coloca algo assim que dá algum tipo de destaque, algo que seja tem que ser um pouco bizarro, algo enorme, grande, algo que a consciência vai achar até mesmo absurdo, né? Isso ainda é melhor ainda para fixação, tá? E se você coloca isso dentro de um contexto, tá? A mente e o cérebro, ele tem uma capacidade melhor de visualizar
e de você lembrar as coisas quando a gente coloca isso dentro de até de uma historinha, tá? O outro tipo de memória que se faz é o da casa, né? Outra mnemotécnica, né? Por exemplo, você entra numa casa, por exemplo, se você vai dar uma palestra, eu já fiz muito isso, né? Vou dar uma palestra e tem 10 ideias principais, tá? Você enumera as 10 ideias principais e coloca isso como parte de uma casa. Então você entra, você tem ali o saguão, né? Aí você tem o quarto número um, o quarto você coloca, por exemplo, 5 quartos na parte terra, depois você sobe a escada e tem mais 5 quartos. Aí pronto, você já dividiu de 5 em 5. Cada um dos quartos tem uma ideia principal, uma ideia principal, tá? E dessa ideia principal, você desenvolve todas as ideias que você quer desenvolver em termos desse tópico. Aí você tem que estudar e saber o que você quer falar em termos desse tópico, né, de cada um deles. E aí você então vai andando de casa em casa. Você entra no primeiro quarto, depois você entra no segundo quarto, no terceiro quarto, no quarto quarto, no quinto, e em 10 quartos. Tá? Essa também é uma outra técnica que é utilizada que ajuda bastante. Tá? Mas eu gosto também dessa aqui. Eu acho que, assim, espero que vocês tenham conseguido visualizar também. E por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela presença, né, virtual. E vou deixar aqui o contato do meu e-mail. Qualquer dúvida, perguntas que vocês queiram entrar em contato comigo. Né, faço terapia também, sou psicólogo clínico, atendo ao Brasil inteiro. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Será um grande prazer atendê-los. Um abraço, até a próxima.